Olá, caríssimos irmãos e irmãs, sejam bem-vindos a mais um áudio desse dia 19 de janeiro de 2021, terça-feira, né, cor litúrgica verde. O santo desse dia 19 é São Canuto e São Odilo, tá? E estamos na segunda semana do tempo comum. Vamos direto para a leitura e para as orações, né, de início. Pelo sinal da Santa Cruz, livrai-nos Deus Nosso Senhor de todos os nossos inimigos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Não tenho nenhuma notícia nova porque eu estou gravando no domingo, já vou deixando bem claro aqui. Porque eu estou atrasando muito, né? Estou disparando os áudios ou muito em cima da hora, ou da noite do dia. Por exemplo, o de domingo eu disparei na noite de domingo. Então fica um pouco complicado, né? Mas de qualquer forma, para não atrasar demais, eu vou me adiantar um pouquinho. Então já estou gravando e já vou disparar tudo hoje mesmo, nesse domingo. Então eu não tenho nada para falar, a não ser as notícias de domingo, né? Até lá acontece mil coisas. Em menos de 12 horas vai acontecer 15 milhões de coisas, isso você pode ter certeza. Seja no Twitter, seja por aí afora, o governo, o próprio presidente todo dia fazendo meme. Fazer o quê, né, gente? É o Brasil que temos, mas ao mesmo tempo temos que rezar e continuar orantes em nossas intenções e nos consagrando diariamente ao Sagrado Coração, Imaculado Coração de Maria. Muito bem. Vamos dar início rezando a oração de São José, estamos no ano extraordinário dele, rezar um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, tá? Às vezes eu não vou fazer indulgência, seja parcial plenária, porque o padre falou que não fala nada, não estimula a gente, tá? Faça por você, sabe? Faça por você. Até porque se você faz continuamente alguma oração com indulgência, seja parcial ou plenária, de forma contínua durante o ano, com o tempo você vai descobrindo e fazendo uma baita de uma experiência da graça de Deus a partir desse tesouro que o próprio Jesus misericordioso, que fala com Santa Faustina, Jesus da Divina Misericórdia, fala para ela não perder o pique, ou seja, procure nos tesouros da minha Igreja Católica, aquilo que pode favorecer almas do purgatório, conversão dos pecadores, mas no caso almas do purgatório e a nossa própria salvação. As indulgências, então quando eu faço oração São José, a princípio eu já estou estimulando a cada um fazer a sua indulgência plenária, e se não der para ser plenária, que seja parcial, não tem problema. O importante é que está tudo integrado, né? A gente faz a devoção a São José nesse ano extraordinário, se der para receber a indulgência, ótimo, peça por pensamento, né, que essa indulgência seja para mim, ou seja para as almas do purgatório, ou algum parente fiel defunto falecido, tá? Faça em prol, sempre faça, nada se perde, tá? Mas sempre direcione. Às vezes a gente não é muito estimulado à oração, porque infelizmente eu vejo contra-testemunhos graves. Por exemplo, eu não posso citar nomes porque posso, né? Esse é processo, mas é um caso real. Uma senhora participou de um reality show recentemente e depois, porque eu até acompanhava até há pouco tempo, agora eu deixei de acompanhar, só acompanho uma pessoa e ainda olhe lá, né? Mas teve uma senhora que eu acabei descobrindo que ela é devota de Nossa Senhora Aparecida. Ainda mostrou o tercinho dela, que ela reza. E justamente essa pessoa foi a que mais foi a fofoqueira, fez discórdia, prejudicou uma moça doente. Desculpa falar, pessoa com transtorno genético é uma pessoa que tem uma doença e precisa ser cuidada, medicada e não pode ser provocada. Não é ser tratada como diz, como uma princesinha, mas, por exemplo, vou citar uma outra situação. Por exemplo, você tem um colega que tem uma doença chamada ossos de vidro. Isso existe. Procure lá para você saber. Saiu até um filme com o Samuel L. Jackson e o Bruce Willis, eu não me recordo o nome do filme. Mas lá tem um personagem que tem ossos de vidro. Quem tem ossos de vidro
não dá para ser carregada, ela não pode ser pega pelo braço que quebra o osso. É mais do que osteoporose, é um negócio assim complicadíssimo. E a pessoa vive. Só que vive se fraturando, né? Então, por exemplo, você sabe que um colega do teu trabalho, um colega da tua escola, da faculdade, tem essa doença. Ela não precisa, ela tem que se permitir estudar, participar da vida social. Agora, você sabendo que essa pessoa tem uma doença desse nível, você vai lá e dá um tapão na cara, você empurra a pessoa para cair. Você faria isso? Pois é, essa senhora meio que fez isso. Eu não sei se é ignorante ou se a pessoa acha que a outra que tem um transtorno é fresca, mas essa pessoa deu um péssimo testemunho. Eu cheguei até a ficar com nojo da pessoa, sabe? Porque é um péssimo testemunho para nós católicos. Então, até eu rezo para que essa pessoa tenha uma conversão decente, porque às vezes as pessoas que falam que rezam o terço, que faz isso, fazem umas atrocidades assim, do peru. E inclusive tem pessoas de uma fé fraca, pouco discernimento, que devido a esse contra-testemunho, que eu já ouvi, eu tenho uma mãe, acho que é isso, uma mãe, uma sogra, vive rezando o terço, mas vive lá mal-humorada e não sei o quê. Eu virei evangélica mesmo. Eu já ouvi isso de uma senhora. Só que assim, falta discernimento por parte da senhora que trocou de igreja, porque essa senhora que reza o terço deve ter diabetes. E quem é diabético é mal-humorado e praguento mesmo. É assim. É um padrão. É orgânico. Então não dá para confundir. Por isso que, graças a Deus, Jesus é justo, né? Ele vai ver pelas intenções do coração. Porque até a parte orgânica, ele vai deixar quieto. Por isso que peça a minha misericórdia. Porque às vezes a pessoa faz maldade, faz as coisas, fala o que fala as verdades que não precisa falar, fala que é verdade, né? Mas na verdade está humilhando a outra pessoa. Por uma questão de doença orgânica. É uma disfunção mesmo, às vezes de tireoide, de qualquer coisa lá. Do açúcar, do excesso. Né? Entendeu? Então é preciso. Até essa senhora que fez certas maldades aí dentro de um reality, provavelmente ela é uma pessoa muito insegura e muito, muito imatura. Muito imatura. Só tem beleza, né? Já foi bonita. Ainda é. Mas já foi muito bonita, mas a cabeça não tem muito. Então tem que rezar para que o Espírito Santo conceda ali misericórdia e discernimento, maturidade. Né? Então é preciso tomar cuidado, não pegarmos os contra-testemunhos e isso servir de desculpa esfarrapada para a gente mudar de igreja, de denominação. Porque aí isso é covardia. Porque você está colocando uma responsabilidade, lógico que cada um de nós temos nossas responsabilidades, seremos cobrados por isso. Por exemplo, se eu vou na missa com decote, com blusa de alcinha, mostrando os ombros, mostrando os peitos, com calça justa, com uma mini saia, com um shortinho que mal serve, mal dá para dizer que aquele shortinho, no caso das mãos, aquele shortinho não dá para dizer, aquilo lá para mim parece um cuecão, sabe? Aquilo não é shorts. Shorts, para mim, é acima do joelho. Porque senão você vai dizer que a bermuda para mim é logo abaixo do joelho. Certo? E a pessoa tá usando um troço justo que mais parece um calçolão de homem, sabe? Que dá para ver tudo. Tudo. Porque é muito justo. Ou então aqueles caras do sertanejo que usam, não sei como é que eles usam aquelas calça jeans apertada. Não precisa, né? Eu já sei que o senhor é homem, não precisa mostrar as coisas, né? Tanto o popô quanto a frontal. Não, né, gente? A gente vai ser cobrado por isso. Por outro lado, a gente não pode também colocar fardos nas costas dos outros por um erro nosso, por uma infidelidade e falta de perseverança nossa. Ou minha, no caso, né? É muito fácil. Porque ímpio tem em todo lugar, e para piorar dentro da igreja também. Então, é muito natural as pessoas falarem que esse tanto de reza, para que compensa, mas que isso não sirva de desânimo para os fiéis em Cristo e devotos de Nossa Senhora, por exemplo. Então, quando chegar maio, de novo vou estar fazendo as leituras do livro azul do Padre Gobi com relação às revelações de Nossa Senhora
para ele, né? E dentro tem uma mensagem nesse livro azul, que eu já falei, vou falar de novo. O livro azul é aquele aos sacerdotes, filhos prediletos de Nossa Senhora, né? Revelados ao Padre Gobi. Tem um dia em que ela revela ao Padre Gobi que uma manhã uma manhã inteira de oração e jejum e penitência equivale a um ano de oração fracionada, digamos assim, durante o dia, noite, tarde. Porque é pedido o quê? Clemência. Então a gente precisa, então vamos pedir na data de hoje a graça da oração segundo o exemplo de Nossa Senhora, porque não existe outra pessoa mais orante que ela, tanto em vida na terra quanto a vida lá nos céus. Ela é a onipotência suplicante, certo? Qual que é a melhor forma de oração? Para cada situação que vivemos. Porque cada um de nós tem uma vida, gente. Tem gente que trabalha o dia inteiro, né? Mas aí eu lembro sempre de um livro do Monsenhor Jonas. Acho que é Eucaristia, Nosso Maior Tesouro, se não me engano. Eu tenho vários, mas acho que é nesse também. Em que Jesus, não, Monsenhor Jonas fala, o Senhor precisa de adoradores de verdade, em espírito e vida, né? Mas adoradores de verdade é se entregar apaixonadamente, de forma muito amorosa, de sacrifício, o amor-sacrifício. E ele fala que a gente pode adorar Jesus em casa, no nosso trabalho, na hora que a gente está lavando roupa, que a gente está fazendo isso, que está lá no ônibus, que está dirigindo, que está no sinaleiro, no sinal, no farol, sei lá como é que é o nome aí na sua cidade. Quando a gente está cuidando de um doente, quando a gente está cuidando do familiar que não é tão agradável, na hora que estamos fazendo almoço, jantar, etc. Certo? Isso é uma forma de oração. Porque a questão da oração também não é só orarmos que nem um papagaio. Isso Jesus já falou que não é legal. Isso lá no Novo Testamento. Não seja que nem os pagãos que ficam repetindo os mantras, né? As coisas lá. Parecem uns bandos de papagaio. É necessário colocarmos uma boa intenção. Estou rezando esse terço pela conversão dos pecadores. Isso é um amor-sacrifício. Mas você quer ser mais assim, focado? Estou rezando por uma semana o Terço da Misericórdia para toda a população de Manaus. Às 3 horas da manhã, por exemplo. Tem gente que faz isso. Estou fazendo uma devoção a São José com relação às vacinas, por exemplo. Não sei. Tem gente que tem um apostolado próprio. Rezar pelos que estão inconscientes. UTIs, vivem na casa inconsciente, numa mini UTI. Tem casos assim, gente. E fora que estão com Alzheimer, já estão na inconsciência, né? O Alzheimer, ele dá várias situações no idoso. Se torna muito agressivo ou muito aéreo, né? Fora da realidade. Isso é estar na inconsciência já. Demências, né? Da velhice. Pessoas com depressão, que às vezes estão na inconsciência, vivem com sono, dormem muito. Pessoas que bebem demais, que vivem mais na inconsciência da bebida alcoólica do que propriamente na sobriedade da vida. Pessoas que fazem uso de drogas, que aí a cabeça estourou tudo, não tem nem cérebro mais, não tem nem neurônio, vivem na inconsciência. Né? Pessoas que rezam só pelos falecidos. Pessoas que rezam só para quem está enfermo. Às vezes a pessoa não tem como visitar os enfermos, ela reza pelos enfermos. Tem gente que deve rezar pelos encarcerados, por que não? Né? Então tudo é uma questão de ceder o seu tempo por uma causa. Não precisa você ir lá toda vez acionar a vaquinha, catraca livre, apoia-se. Não, às vezes você precisa fazer algo realmente de sacrifício, conforme alguns santos fizeram. Existem histórias de santo em que o próprio Senhor Jesus ou Nossa Senhora pediu: tá vendo esse sacerdote? Porque às vezes está lá rezando e aparece a imagem, o rosto de alguém. Esses santos, né? Uma revelação. Então, estou pedindo para que você reze muito por ele. Não diz muita coisa, apenas é para obedecer. Então você reza, faz o sacrifício, faz jejum. Então existem várias situações de santos em que, devido a um pedido do próprio Jesus ou de Nossa Senhora, ou até do Espírito Santo mesmo, em que eles fazem sacrifício por pessoas vivas e até quem está no purgatório, que elas não conhecem, mas que são almas muito queridas do Senhor Jesus, como diz Santa Faustina nas suas intenções oracionais.
Por exemplo, Santa Faustina era uma santa que rezava muito e ela pedia cargos em que ela não precisasse ficar muito desfocada. Então, o que as irmãs faziam? O que a superiora deixava ela fazer? Às vezes ia para a cozinha, às vezes ficava na portaria. Então, ó, ficar na portaria é um tempão lá. Ela com o Senhor Jesus Misericordioso, ela lá rezando 1000 Ave Marias, não sei, fazendo uma devoção a Nossa Senhora, São José, entendeu? Mas ela se sacrificando ali, falando: eu estou rezando pelas almas muito queridas do Senhor Jesus. Estou rezando pelas almas muito queridas do Senhor Jesus. Estou rezando, entendeu? Sempre reafirmar continuamente, não digo diariamente, é continuamente qual que é a intenção da sua oração. Eu falo isso por uma experiência também minha. Além de ter lido alguns santos, a vida de alguns santos, trechos e tudo com relação à intercessão, devemos estar disponíveis, como é o caso da primeira leitura desse domingo, em que Samuel foi chamado, e nós bem sabemos, e se você não sabe, vá procurar saber no livro de Samuel, né, que o profeta Samuel foi aquele que ungiu o rei Davi. Não, primeiro ungiu o rei Saul, a pedido do povo, Deus concedeu, não deu certo, aí Deus falou: bom, já que não deu certo, agora eu vou escolher o meu rei, o rei para vocês. E era quem? O mais fraquinho de todos. Então Samuel tem um papel importante no povo de Israel, sim, né, no momento em que ninguém ouvia mais a voz do Senhor, e um baita de um profeta, né, filho de Ana e Eucana, né? Então também tem uma história muito importante aí na questão como foi o nascimento do profeta. Foi marcado por várias graças, muitas dificuldades humanas, biológicas, mas sob a graça do Senhor e sobre um pedido de senhora Ana, Samuel foi concebido. Então ele era um marcado do Senhor, tá? Então tudo tem um encadeamento. E se não é um encadeamento na nossa vida, na minha e na sua, que Deus faça esse encadeamento, que nós nos tornemos da família dele, que nós recebamos a graça, não pelo mérito, mas por amor que ele tem por nós. Mas também a gente tem que dar abertura, né? Muito, muito bem. Gente, eu falei um monte, acho que eu não rezei para São José, né? Então vamos rezar para São José, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, para o Papa Francisco e Papa Bento XVI. Porque assim, como eu estou gravando 3 áudios na sequência, eu estou repetindo a oração de São José. Então se eu já rezei a oração de São José no começo, vocês me perdoem, tá? Mas vamos rezar de novo, né? Mas se eu não rezei, já estou rezando aqui para não esquecer. Então, lembrai-vos, ó Puríssimo Esposo de Maria Virgem, ó meu doce protetor São José, que jamais se ouviu dizer que alguém tivesse invocado vossa proteção, implorado implorado o vosso socorro e não fosse por vós consolado. Com esta confiança vem a vossa presença e a vós fervorosamente me recomendo. Não desprezeis a minha súplica, ó Pai adotivo do Redentor, mas dignai-vos acolhê-la piedosamente. Amém. São José, modelo e padroeiro dos devotos dos Sagrados Corações de Jesus e de Maria, rogai por nós. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Ó meu Jesus, perdoai-nos, livrai-nos do fogo do inferno, levai as almas todas para o céu e socorrei principalmente as que mais precisarem. A primeira leitura desta terça-feira, dia 19 de janeiro de 2021, é em Hebreus 6, versículos de 10 a 20. Irmãos, Deus não é injusto para esquecer aquilo que estáis fazendo e a caridade que demonstrastes em seu nome, servindo e continuando a servir aos santos. Mas desejamos que cada um de vós mostre até o fim até este momento, empenho pela plena realização da esperança, para não serdes lentos à compreensão, mas imitadores daqueles que, pela fé e a esperança, se tornam herdeiros das promessas. Pois, quando Deus fez a promessa a Abraão, não havendo alguém maior do que por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: Eu te cumularei de bênçãos e te multiplicarei em grande número. E assim, Abraão foi perseverante e alcançou a promessa.
Os homens juram, de fato, por alguém mais importante e a garantia do juramento põe fim a qualquer contestação. Por isso, querendo Deus mostrar com mais firmeza aos herdeiros da promessa o caráter irrevogável da sua decisão, interveio com o juramento. Assim, por meio de dois atos irrevogáveis, nos quais não pode haver mentira por parte de Deus, encontramos profunda consolação, nós que tudo deixamos para conseguir a esperança proposta. A esperança, com efeito, é para nós, qual âncora da vida, segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário, aonde Jesus entrou por nós, como precursor, feito sumo sacerdote eterno na ordem de Melquisedeque. Palavra do Senhor. O salmo de hoje é o 110, com o refrão: O Senhor se lembra sempre da aliança. Eu agradeço a Deus de todo o coração, junto com todos os seus justos reunidos. Que grandiosas são as obras do Senhor, elas merecem todo amor e admiração. O Senhor se lembra sempre da aliança. O Senhor, bom e clemente, nos deixou a lembrança de suas grandes maravilhas. Ele dá o alimento aos que o temem e jamais esquecerá a sua aliança. O Senhor o Senhor se lembra sempre da aliança. Enviou libertação para o seu povo, confirmou sua aliança para sempre. Seu nome é santo e é digno de respeito. Permanece eternamente o seu louvor. O Senhor se lembra sempre da aliança. Evangelho de hoje. Marcos 2, versículos 23 a 28. Jesus estava passando por uns campos de trigo em dia de sábado. Seus discípulos começaram a arrancar espigas enquanto caminhavam. Então os fariseus disseram a Jesus: Olha, por que eles fazem em dia de sábado o que não é permitido? Jesus lhes disse: Por acaso nunca lestes o que Davi e seus companheiros fizeram quando passaram necessidade e tiveram fome? Como ele entrou na casa de Deus no tempo em que Abiatar era sumo sacerdote, comeu os pães oferecidos a Deus e o deu também aos seus companheiros? No entanto, só aos sacerdotes é permitido comer esses pães. E acrescentou: O sábado foi feito para o homem e não o homem para o sábado. Portanto, o Filho do Homem é Senhor também do sábado. Palavra da salvação. Aqui termina a liturgia da palavra. Eu tenho algo a dizer. Primeiro, as leituras desse segundo domingo do tempo comum. Dia 17. 1 Samuel, capítulo 3, versículos de 3 a 10 e 19. 1 Coríntios 6, versículos de 13 a 15, depois 17 a 20, e João, capítulo 1, versículos 35 a 42, que desde a leitura de ontem do Evangelho, Jesus é questionado. Você já reparou? Primeiro, ele é questionado por André e o outro discípulo, que pode ser eu e você, ou o próprio João Evangelista, mas é melhor a gente se colocar lá na parte do contexto da leitura orante. Só que assim, existe uma diferença, né? André e o outro discípulo estavam atrás do Messias. Mas nas leituras do Evangelho de ontem para hoje, ele é questionado pelos fariseus, por pessoas que estão duvidando que Jesus é o Messias. Existem vários fatores humanos para dizer que Jesus não poderia ser o Messias. Humanos. Pessoas lá da região de Nazaré, Cafarnaum, mas esse não é filho do carpinteiro? Como que ele pode ser o Messias, entendeu? 30 anos vivendo conosco e nada de termos percebido isso, e agora ele se diz Messias, sabe, querendo dizer isso. Então existiam fatores humanos para dizer que Jesus jamais seria o Messias. E fora que ele, aí que tá, ele é o príncipe da paz, ele é pacífico, uma pomba mesmo. O Espírito Santo está com ele, é dócil. Não é como o Messias pensado pelos fariseus e mestres da lei, que seria o descendente direto de Davi, no sentido de ímpeto. Porque Jesus é descendente de Davi, do rei Davi. Mas eles queriam alguém que pôsse fim à ditadura, ao governo tirano do Império Romano. Entendeu? Porque o Império Romano não estava apavorando só o Oriente Médio ali na região de Jesus, estava apavorando toda a região da Europa, norte da África, uma boa parte da África, então, e estava chegando firme, estava indo longe, né? Chegou aí até nas ilhas lá da Inglaterra, as ilhas britânicas.
foi para a Espanha. Recentemente, não sei se vocês acompanham, gostam desse tipo de assunto sobre arqueologia, mas foram descobertos acampamentos do tempo dos romanos, assim, numa profusão enorme dentro do território espanhol. Para você ver até onde eles chegaram. Só não chegaram aqui para o Brasil porque não tiveram barquinho para chegar, né? Mas se pudesse, eles vinham. Né? Entendeu? Então, a tirania romana, digamos assim, tá certo ou tá errado dizer tirania romana, mas o governo expansionista, então vamos falar assim, o governo expansionista, essa política expansionista do Império Romano incomodava a todos. Então, e no caso do judeu, muito cioso, sabendo que é o povo escolhido de Deus, nós queremos um Messias voluntarioso, um general em guerra, e não uma pessoa pacífica. Um Gandhi, por exemplo, né? Nos moldes de hoje. Engraçado que morreu com um tiro, né? Mais ou menos esse termo. Entende? Então, humanamente falando, tudo indicava que Jesus não era o Messias. Mas os planos de Deus e o raciocínio de Deus, a vontade de Deus, difere da nossa vontade, do nosso raciocínio, do nosso modo de viver. O príncipe da paz, o Messias, já estava no meio deles e está no meio de nós ainda hoje. Certo? E nós vemos questionamentos. Então, o ponto, provavelmente, é questionamentos, mas devemos saber que lado do questionamento estamos. O lado de querermos o Messias ou estamos questionando, mas o Senhor é o Messias mesmo? De que lado que nós estamos? De André ou dos anticristo? O anti-Jesus, então, não é o anticristo, mas já está se formando aí o anti-Jesus, né? Antipáticos a Jesus, os inimigos de Jesus, certo? Então fica a reflexão para hoje. Gente, desejo a todos que nos consagremos ao Sagrado Coração de Jesus, ao Imaculado Coração de Maria, tá? Tenhamos uma ótima semana, na medida do possível, né? Mas tenhamos uma ótima semana na paz de Cristo. Desejo a todos paz e bem.